Amém, meus amados irmãos. Sobre o comentário do capítulo 16, gostaria de citar algumas coisas que muitas vezes passam despercebidas. É muito pregado sobre Paulo e Silas que são libertos milagrosamente do cárcere da prisão. Mas pouco se fala que diante da caminhada dele, muitas vezes, o Espírito Santo lhes impedia que fossem para uma região porque não era a hora de estar lá ou não era para eles irem para aquele lado. E muitas vezes temos que prestar muita atenção quando o Espírito Santo fala conosco, para que a gente venha fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Nem tudo, como diz um ditado, que reluz é ouro. Às vezes, meus amados e queridos irmãos, sentimos no coração, sentimos algo nos tocando para que nós não vamos para algum lugar, ou para que a gente não faça algo no impulso ou na emoção, e por muitas vezes acabamos atropelando e passando por esses impulsos, nos entregando a esses impulsos, quando o Espírito Santo tenta nos impedir, e aí deixamos de dar ouvidos à voz de Deus. E aquilo que esperávamos de bom não acontece, aquilo que esperávamos que ia acontecer não acontece. E aí vem a frustração, vem a decepção, e nos perguntamos por quê, mas eu estava indo para fazer algo de bom, mas nem tudo que é aquilo que às vezes nós achamos que é bom e que é certo, verdadeiramente é. Temos que tomar muito cuidado. Certa vez ouvi falar sobre pessoas que acabam trazendo problemas dos outros para si. E é mais ou menos assim. Às vezes Deus está fazendo uma obra na vida de uma pessoa e nós queremos interferir, mas ela está sofrendo, mas ela está passando por esta dificuldade ou por aquela dificuldade, e nós queremos dar uma mãozinha, nós queremos ajudar. E muitas vezes essa dificuldade, esse problema que essa pessoa está passando, é um problema que ela vai ter que superar para ela nunca mais sair dos caminhos do Senhor, ou para ela vir para os caminhos do Senhor. E às vezes, por nos intrometermos no trabalho de Deus na vida daquela pessoa, trazemos problemas para nós que não deveríamos ter. Aqui a gente vê o Espírito Santo, ali no versículo 6, versículo 7, né? Ele fala: "E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu." Amém? Então veja bem, meus amados, há momentos que nem tudo que nós queremos fazer dentro da obra é a vontade de Deus. Nós temos que ter sensibilidade de vermos isto. E quanto à história de Paulo, chega ali a Macedônia, né? Quando Paulo chega naquela região, ele começa a pregar e falar com aquelas mulheres que eles são, né? No momento eles começam a ser elogiados por aquela mulher. Esta, seguindo ali no capítulo 17, né? Ela fala, né? Que estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Hum. Quantos, meus amados, quantas vezes ouvimos isso, principalmente você que está na frente de um trabalho, começa a ser elogiado, começa a ser levantado, as pessoas começam a exaltar, às vezes esse homem é muito usado nas mãos de Deus. Olha como ele prega, olha como ele canta, olha como ele dá profecia, como ele entrega profecia. Irmãos, cuidado. O inimigo muitas vezes não vem com palavras feias,
não vem com coisas desagradáveis. O que uma frase como essa, do versículo 17, tem de errado? Ela estava dizendo: estes homens nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Que frase linda! Servos do Deus Altíssimo, olha só. Só que ela estava fazendo isso, o inimigo através da sua vida, tentando se esconder atrás de palavras bonitas para continuar destruindo a vida daquela mulher e para talvez tentar o ego de Paulo e Silas. Tentar o ego deles, para ver se eles se engrandeciam, assim como o inimigo fez com Deus. Se engrandecer, se sentir o maioral, se sentir o bonzão, se sentir o melhor pregador. Mas Paulo sabia que o que saía da sua boca e o poder que era usado através das suas vidas não era dele. Como eu posso me exaltar de uma coisa que não é minha? Ela é de Deus, porque quem cura é Deus, quem convence é o Espírito Santo, quem trata a vida das pessoas é o Espírito Santo, não sou eu. Eu me propus a servir ao Senhor. E como pastor eu lhe falo isso, meu amado e querido irmão. A exaltação é um forte caminho para a perdição. Por isso que está escrito que muitos chegarão naquele dia, no dia do Senhor, e vão exclamar, dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos novas línguas. E diz que, tristemente, o Senhor vai lhes dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade ou o pecado. Então, meus amados, temos que tomar muito cuidado quando alguém começa a nos exaltar. E no cárcere, quando houve um terremoto, meus amados, Deus fez a questão de ele mesmo libertar Paulo e Silas. Ele não mandou ninguém lá, irmão. Ele estremeceu aquele lugar. Ele estremeceu aquele lugar porque eles realmente eram servos do Senhor. Realmente estavam fazendo a vontade de Deus e diante das circunstâncias, mesmo que tenham prendido seus pés, prendido as suas mãos, mas não lhe cerraram os lábios, não fecharam sua boca. E de tudo que eles poderiam fazer, queridos, eles resolvem adorar ao Senhor. Eles resolvem cantar. E olha, amados, eu vou falar uma coisa para vocês, que há um tempo eu já fiz um estudo a respeito desses açoites. Essa gente, eles eram cruel, meus amados. Vocês podem olhar na história de Cristo, essa gente, eles eram cruel. Eles não batiam para deixar fazer cosca, não, irmãos. Eles batiam de lanhar o couro, de sangrar, irmãos. Eles machucavam mesmo. A gente com uma dor de cabeça, às vezes, a gente com, sei lá, com alguma enfermidade, já logo já se fecha, já logo já se entristece, já logo fica, né, não vou ouvir a palavra de Deus, não vou ouvir um hino. E aí, aqui nós vemos algo ao avesso disso aí. Paulo e Silas começam a louvar o nome do Senhor. E quando eles começam a adorar a Deus, quando começam a louvar, meus amados, mesmo tendo os pés e as mãos atados, Deus liberta eles da prisão. Não foram homens, foi Deus. Muitas vezes nos sentimos assim, diante de algumas situações, nos sentimos encarcerados, nos sentimos com os nossos pés, com as nossas mãos atados, sem saber para onde ir e sem saber como agir, pois é isso que os nossos pés fazem.
nos levam a lugares, as nossas mãos são nossas ações, aquilo que fazemos, e muitas das vezes nos sentimos de uma forma que não achamos solução, nos sentimos de uma forma que não conseguimos resolver os nossos problemas e não sabemos o que fazer diante de tamanhos problemas que nos levantam. Mas se você se sente assim, meu amado, sem saber o que fazer com as suas próprias mãos, sem saber aonde ir, o lugar que você deve ir é para a presença de Deus. E a ação que você deve tomar não é com suas mãos, é com seu coração. Comece a adorar ao Senhor. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a louvar a Deus. E Deus é Ele quem vai destrancar os seus pés, destrancar as suas mãos, abrir aquilo que está fechado, libertar você de cadeias que te cercam, de situações que te cercam que você não acha solução. É Deus quem vai fazer isso. Amém? E quando isso acontecer, querido, não exalte a nenhum homem. Ah, porque o pastor Vantuír orou por mim, porque o pastor fulano orou por mim, porque impôs as mãos sobre mim, ou colocou óleo sobre a minha cabeça, amado. É Deus. É Deus quem faz. É Deus quem trabalha. Nós nos colocamos à disposição em fazer a sua obra, levar a sua palavra, assim como Paulo e Silas o fez. É Deus quem vai libertar você. Amém? E não exalte homens. Não coloquem homens no pedestal por ser um pastor, por ser um bispo, por ser mulher de pastor. Não coloquem ninguém no pedestal, meus amados, em nome de Jesus. Vocês viram o que aquela mulher fazia, tentando colocar Paulo e Silas no pedestal, irmãos. E ela estava possessa de demônios. Amém? Eu sou obrigado a parar, meus irmãos, porque o vídeo se torna muito, mas há muito mais a se falar desse texto do que o acontecimento do tremor naquela prisão, como é muito pregado. Há muito a se falar, muito ensinamento dentro desta palavra. Amém? Então, meus amados, nós vamos fazer agora a oração da fé.